Olá, tudo bem? Meu nome é Ney Mota, eu sou assessor de imprensa, eu atuo nessa área há quase 25 anos, especialmente com segmentos de espetáculos. Já atuei em outras áreas também, mas especialmente em segmentos de espetáculos. Bom, agora nesse momento a gente vai começar uma conversa a respeito do tema divulgação e comunicação de espetáculos. Essa palestra ela foi concebida por conta da Lei Aldir Blanc. A minha empresa, Arte Contemporânea, Comunicação e Produções Artísticas, recebeu o benefício da Aldir Blanc. Então, a gente, como contrapartida e com toda a alegria, a gente está realizando essa palestra, que vai ser dividida em pelo menos 3 partes, para não ficar uma coisa muito longa, e cada parte a gente vai conversar sobre um determinado aspecto dessa questão da divulgação e comunicação de espetáculos. E, a princípio, essa palestra foi concebida para ser realizada presencialmente, e especialmente com o público de estudantes de teatro, estudantes também do ensino fundamental e médio. A ideia seria tentar fazer uma reunião num lugar grande que pudesse receber esses estudantes, né? Estou falando de estudantes, mas também com os professores, também profissionais. É um tema que interessa a muita gente. Mas, em virtude desse nosso momento da pandemia e a necessidade do distanciamento, esse presencial não foi possível. Então, em conversa com os consultores, assessores da nossa Secretaria Municipal de Cultura, prontamente eles acataram essa alteração, né, para a gente fazer uma gravação e oferecer essa gravação tanto para a Secretaria como para escolas que a gente chegou a fazer contatos. Então, por isso que a gente está fazendo um modelo um pouquinho diferente, mas eu acredito que o conteúdo vai ser bastante enriquecedor. Para isso, como a ideia era trabalhar com os estudantes, né, inclusive com a possibilidade de ter até exercícios práticos mesmo, de construção de texto, de trocas, né, durante a conversa. Como a gente não vai ter essa possibilidade, infelizmente, eu convidei uma professora, a professora Ana Andréia, que já vai entrar aqui na sala, para me ajudar e fazer a parte de como seria o do professor presencial, dos alunos. Então, vai ser vai me ajudar na mediação, né? Então, inclusive, a gente conversou, então ela propôs perguntas relacionadas a esse tema, né? Mas também pensando no lado da educação, né? Então, por favor, professora Ana Andréia, se junte a nós. Olá, Ney. Olá, Ney Mota. É uma alegria estar aqui participando dessa conversa. Olá a todos que vão assistir essa conversa. Obrigada pelo convite. E eu vou começar com uma pergunta. E antes da pergunta, eu vou fazer um comentário. Acredito que já tenha acontecido com você de pessoas perguntarem qual a sua profissão, o que você faz da vida. E você responde, eu sou assessor de imprensa. E as pessoas respondem, tá, assessor de imprensa. Mas elas devem ficar refletindo, né? O que é um assessor de imprensa? O que faz um assessor de imprensa? Eu acho que muitas pessoas têm essa dúvida. Então, eu gostaria de perguntar a você que nos traga um entendimento mais completo do que é a assessoria de imprensa. Sim, de fato, é uma dúvida comum. Não são poucas pessoas que perguntam, são muitas pessoas, porque há realmente uma dificuldade
de entender, mas o que é isso? A imprensa, você é da imprensa, né? Um assessor de imprensa, você faz assessoria para a imprensa, mas como assim? A imprensa precisa de um assessor? Né? Então, é uma pergunta comum. Né? E muito bom a gente começar a esse respeito. A assessoria de imprensa, ela é ampla. A gente pode começar a pensar na assessoria de imprensa de uma grande empresa. Né? Vamos situar num exemplo. Vamos pensar, por exemplo, numa Petrobras. Né? A Petrobras é uma grande empresa, uma empresa que está em todos os estados e países, né? Uma empresa conhecida mundialmente. Então, ela tem uma estrutura muito grande. Né? Então, no organograma dela, começa lá no topo o presidente da Petrobras. Né? E aí a escada do organograma vai com diretorias, né? Coordenações. Em algum ponto ali, bem pertinho da presidência, tem uma área que chama assessoria de comunicação. Essa assessoria de comunicação, ela participa de toda essa malha. Ela permeia toda essa malha. E aí a gente tem que pensar também, mas essa comunicação, o que é? Essa comunicação está ligada com a transmissão da informação. Né? E aí a gente tem que pensar, mas como assim transmissão da informação? Bom, a empresa precisa se comunicar internamente. Isso é transmissão de comunicação interna. A empresa precisa se comunicar externamente. Isso é a transmissão de comunicação externa. Então, essa comunicação serve para isso, para essa transmissão de comunicação. E existe dentro desse organograma, dentro desse bloco da assessoria de comunicação, a assessoria de imprensa, que é digamos assim, um braço da assessoria de comunicação que vai tratar especificamente dos assuntos relacionados à imprensa. Aí a imprensa é como a gente entende mesmo, tá certo? Em alguns organogramas, a assessoria é um pouco deslocada, ela até sobe um pouquinho, ela tá acima de outras, inclusive da assessoria de comunicação. Mas isso é muito variável, o organograma é muito variável, vai de empresa para empresa, de acordo com a estrutura de pensamento de uma empresa. Né? Mas então, tentando explicar melhor, são duas palavras, assessoria e imprensa. Né? Quando a gente fala de imprensa, a gente está realmente falando da questão da imprensa, dos impressos, né? do radiofônico, dos televisivos, tá? Agora dos digitais, né? Agora não, digital já está há muito tempo, né? Mas então essa é um contexto da imprensa. A parte mais delicada é da assessoria, de fato. Né? O que é essa assessoria? É um secretariado, então é um acessório. Isso é muito comum pensar na assessoria como um acessório, como uma coisa que está à parte. Quando ela não está nunca à parte. Ela está, como eu falei, num organograma, ela está muito próximo da presidência. Então, quando a gente pensar numa assessoria, já que a gente vai tratar de divulgação e comunicação de espetáculos, a gente tem que pensar nessa assessoria muito próxima ao produtor, né, ao diretor de produção, ao diretor do espetáculo, aos criadores. Então, não é um acessório, né? Uma parte fundamental da estrutura de uma produção, digamos assim. Certo? Então, e é muito importante também entender essa palavra assessoria como quase um sinônimo de consultoria, porque o assessor de imprensa, ele que domina, né, digamos assim, domina como funciona a estrutura dos jornais, de cada jornal, de cada revista, de cada veículo de televisão, de cada canal, de cada rádio. Né?
Então, se a gente pensa na quantidade de jornais, na quantidade de rádios, na quantidade de revistas que existe, esse profissional ele tem essa noção de como funciona cada uma dessas estruturas, porque tem diferença no seu funcionamento, tanto de nível editorial quanto estrutural, certo? Então, a gente precisa pensar a assessoria de imprensa também como uma consultoria. Ela não pode ser pensada apenas como consultoria, no caso de espetáculos. Ela tem que ser pensada como... Porque se a gente pensar só como consultoria, a gente não está pensando no assessor como um executor, aquela pessoa que está executando um serviço da comunicação, da transmissão de informação. Né? O que é essa transmissão, essa informação? Essa informação que é todo aquele contexto do, digamos assim, vamos pensar num espetáculo teatral que vai estrear. Né? Então tem todo um contexto de dramaturgia, de encenação, de estrutura de produção, de equipe dos criadores, dos atores, né, do elenco. Né? Então cada produção é diferente. Né? Então, esse trabalho de levar a informação à imprensa é a assessoria. Né? Então, essa assessoria não é para a imprensa, nem apenas para a imprensa ou apenas para a produção, permeia tudo. Certo? Então, a gente está prestando uma assessoria para a imprensa, uma assessoria para a comunicação, para a produção, pensando nessa questão da transmissão da informação. Como esse espetáculo vai ser divulgado. Certo, Ana Andréia? Foi claro? Sim, Ney, obrigada pela resposta. Já esclarece bastante, elucida. E continuando com as perguntas das pessoas, o que é, né, a assessoria de imprensa que você veio a explicar para nós, muitas pessoas às vezes até respondem, é aquele que divulga. Né? Então a assessoria de imprensa é aquele que divulga, porque você está explicando para nós que é um profissional que integra uma equipe, que é um profissional que executa, que é um profissional que também é um consultor especializado. Então nós estamos abrindo aí essa explicação sobre assessoria de imprensa. Porque muitos resumem, você não sabe o que é um assessor de imprensa, é aquele que divulga. E fica só nisso, é aquele que divulga. Então, eu gostaria que você entrasse agora e falasse um pouco, né, o que é a divulgação, né, porque são saberes que possuem uma interface, mas eles possuem também conceitos e definições diferentes. Então, explica para nós o que é divulgação, o que é divulgar e por que é importante divulgar. É muito comum isso, né? Assim, o divulgador, assim, né? O meu divulgador, ou o divulgador de espetáculo, isso é muito comum. Mas isso está correto, mas ele simplifica algo que é muito complexo. Porque a divulgação é muito ampla. Né? O que é divulgar? Divulgar é informar alguma coisa, né? Mas essa informação não é aquela informação mais apurada. Né? Essa informação mais apurada será pelo assessor de imprensa. Né? Então, a gente pode pensar... vamos pensar assim, uma coisa bem simples. Né? A panfletagem na rua. Isso é uma divulgação. Aqueles panfletozinhos, aqueles santinhos, como chamavam antigamente, né? As filipetas... Né? Isso é uma divulgação. Né? As pessoas estão na rua, hoje está na cidade inteira. Antigamente isso ficava muito focado ali no centro da cidade, o centro nervoso, né? Econômico, comercial, empresarial da cidade. Hoje em dia está muito espalhado. Né? Então a gente tem essa figura da pessoa que faz a panfletagem. Ele está divulgando. Né? Mas ele só entrega o panfletozinho. Então, é a divulgação simples. Não há uma comunicação além do bom dia, boa tarde, quer receber um panfleto, né, um jornalzinho. Né? É uma divulgação simples. A gente pode pensar nessa divulgação uma divulgação mais complexa. Aí tem uma coisa muito interessante nessa distribuição
de panfletos, né? E de lembrar que há anos atrás o teatro tinha essa divulgação de panfleto, de filipetazinha, nas portas do teatro, né? Então, produtores que estavam, atores mesmo de elenco, de peças, até diretores, iam assistir peças e levavam as suas filipetas, né? E nesse momento, não apenas entregava a filipeta, falava do produto, né? Falava do espetáculo, falava da concepção, falava do elenco, do autor, né? Da dramaturgia, né? Do cenário, da luz, né? Então, era uma conversa, né? Então, é uma divulgação diferenciada, uma divulgação mais especializada. Hoje, infelizmente, a gente não tem mais isso, né? A gente até encontra na fila da bilheteria e fala um pouquinho, mas a gente não tem mais esse hábito, que era um hábito de fato, né? Era uma cultura teatral. Já ir para um outro teatro e fazer essa divulgação com a filipeta e conversando com o público, né? Porque assim, quando a gente se comunica muito com quem a gente conhece. Vamos pensar assim, o elenco encontra outro elenco, né? E o diretor está na bilheteria, encontra um outro diretor, então conversa, mas a gente não... E o público a gente não conhece. Antigamente se fazia, se abordava o público com toda aquela expertise do artista, né, de uma forma muito gentil, muito carinhosa, e falava do espetáculo e a pessoa ficava muito interessada e ia assistir o espetáculo, né? Isso, inclusive, é uma coisa de anotar aqui, fazer anotação aqui, para conversar com os produtores, para a gente voltar a fazer essas ações. Então, a divulgação, Ana Andréia, ela tem várias camadas, até a gente chegar na camada que se liga à assessoria de imprensa, que é a divulgação jornalística, que é o que o assessor de imprensa faz. O assessor de imprensa faz a divulgação jornalística. E aí a gente tem um entendimento melhor, né? Quando fala, tem jornalismo aí por trás. Inclusive fica até mais fácil de entender do que a própria imprensa, né? Porque a palavra imprensa a própria imprensa até abre muito. Também a gente pode falar de gráficas, de editoras e incluir a palavra imprensa, esses segmentos na palavra imprensa. Mas quando a gente fala de jornalismo, a gente fecha mais a conversa, né? A gente objetiva mais. Então, o assessor de imprensa faz a divulgação jornalística. E essa divulgação jornalística é justamente essa divulgação diferenciada das simples, como eu falei, da simples panfletagem, você não fala nada, apenas entrega uma filipeta, ou da panfletagem que você conversa, você explica, está falando do outro espetáculo que a pessoa pode vir assistir, né? A divulgação jornalística, ela vai usar as técnicas de jornalismo, né? Então, aí o que eu estou falando? Eu estou falando de um texto jornalístico, com as perguntas importantes para a construção desse texto, que em uma outra parte, inclusive, dessa palestra, provavelmente na terceira parte, a gente vai falar sobre isso, sobre como é essa construção dos mecanismos, né, de se trabalhar, né, do texto, por exemplo, né? Então, essa divulgação jornalística, a gente já trabalha com a especialidade, né? Levar a informação para o jornalista poder transmitir para o leitor, que será o público, né? Então, lá na ponta, né, no antes, no assessor de imprensa, isso tudo precisa ser pensado, né? Nesse trânsito, né? Informação da produção ao jornalista que está na redação, que vai escrever uma reportagem que o leitor vai ler e vai se interessar ou não em assistir o espetáculo. Tá? Então, esse assim, é bem simples, esse é um trabalho da divulgação jornalística.
Tá, André? Ficou claro ou confuso? Está esclarecendo bastante. E agora eu estou aqui refletindo com as suas palavras e eu acho que o leitor ele agradece, porque nós precisamos nos informar melhor sobre as produções culturais, sobre os espetáculos que estão acontecendo na nossa cidade e no nosso país. E o assessor de imprensa, ele que traz, né, essas informações até as revistas, os jornais, os programas de televisão. Mas eu vou partir para a leitura, a importância da leitura. Quando sai uma matéria jornalística, a pessoa ela senta, ela vai ler aquela matéria, ela vai se aprofundar na arte. Isso é muito importante, porque hoje as informações chegam de uma forma mais superficial. E a matéria jornalística, ela nos traz um aprofundamento da própria arte. E eu vejo isso como algo muito importante para os estudantes, para os nossos jovens, não se separarem da arte, né? Ler sobre a arte. E as redes facilitam, mas eu acho que a matéria jornalística, as imagens em revistas, os programas que falam sobre os espetáculos, isso é extremamente importante. Então, agora eu vou lhe passar uma pergunta. Até que ponto a divulgação pode ser o sucesso daquele espetáculo? Né? Até onde pode ir junto ao espetáculo? Né? E também, assim, até onde a divulgação pode interessar ao jovem estudante hoje? Você pode responder para a gente? Vou tentar, André. Não é uma pergunta fácil. É uma análise bastante complexa, né? Vamos guardar aquela informação que você disse assim, até que ponto essa última questão, até que ponto a divulgação leva, foi mais ou menos isso, leva o público ao teatro, seria isso? Só resumidamente, essa última... Sim, a divulgação, a importância da divulgação para o sucesso do espetáculo. Né? Tá. Exatamente. Então vamos guardar esse ponto aí para o final, quer dizer, para a seguinte, ao que eu vou falar. Porque você começou falando sobre a importância da leitura, né? Bom, desde muito jovem a gente precisa ser acostumado à leitura, né? E esse costume da leitura é observando. A minha memória da importância dos livros era ouvindo minha mãe falar da escola e observando meu pai ler. Meu pai lia muito. Lia muito. Meu pai era um representante de vendas, mas ele tinha um gosto refinado por arte, especialmente música clássica. Mas ele lia todo tipo de literatura. E ele lia assim, era voraz, era impressionante, queria muito ser como ele, né? Porque ele devorava livros. Então, assim como os livros, como a literatura clássica, até gibi, né? A gente começa com gosto de leitura muitas vezes por gibi, né? E aí a gente vai transitando pelas literaturas mais refinadas, né? Até chegar nas clássicas. Mas a gente precisa ler jornal, a gente precisa ler revista, e esse hábito ele tá sendo deixado de lado por conta das redes sociais. As redes sociais são importantes, mas elas não podem substituir a informação escrita, ainda que o jornal seja ainda você não compra o jornal físico, seja jornal online, a versão online. Agora a gente tem essa facilidade, né? A gente pode ler jornal do Brasil inteiro pela internet, né? Isso foi uma grande possibilidade que a gente adquiriu. E não ficar só em um jornal, ler vários jornais, porque o jornal, já há muito tempo,
ele é opinativo. Quando ele começou, ele não era opinativo. Ele era aquilo, ponto e pronto. A informação, ponto e pronto. Não tinha uma investigação, como hoje, e como já há muito tempo existe. Né? Investigar, ir além do que aconteceu, né? O que envolveu ao redor de uma determinada situação, né? Pensando numa estrutura física, numa estrutura social, né? E desdobramentos. Então, ler uma notícia jornalística, a gente tem toda uma gama tem camadas de informações, né? A gente pode, por exemplo, à noite receber no Jornal da Noite receber uma notícia de alguma situação grave que aconteceu na cidade, e ele tem muita informação, tem muitas imagens, mas os desdobramentos, a gente, de fato, né, do porquê aconteceu, do que envolveu esse acontecimento, as pessoas que envolveram esse acontecimento, a gente só vai entender no dia seguinte, lendo os jornais. E nos dias seguintes, no aprofundamento dessa notícia, né? Porque são as camadas, né? Desde o acontecimento ao porquê aconteceu. Né? Por que não se preveniu esse acontecimento? Né? Quais as consequências? Isso tudo, o jornalismo, ele se ocupa disso. Tá? Isso é muito importante a gente entender e muito importante a gente pensar na leitura de jornais, de revistas, né? Como a gente escuta rádio, certo? E como a gente assiste a televisão, né? Não ficar apenas no mesmo programa jornalístico, ficar escutando opiniões diferentes, porque varia sim, porque os programas, os jornais, as rádios, as revistas, têm repórteres, têm editores, são de pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com maneira de visão de vida diferentes. Ainda que a função da informação, da busca da informação e da transmissão das técnicas jornalísticas seja a mesma, tem diferenças. Então, nessas diferenças, a gente constrói o nosso entendimento. E isso é que é importante. A gente construir o nosso entendimento. Não apenas aceitar o que está lendo, o que está ouvindo, o que está vendo. Né? Essa é a função do jornalismo. Né? Essa é a missão do jornalismo. Construir o pensamento do leitor, do ouvinte, do telespectador. Então, o ouvir, o ler, o escrever é muito importante. Sem o exercício da escrita, a gente tem muita dificuldade de ler e ouvir. Porque o exercício da escrita é que o nosso cérebro começa a construir pensamentos também, né? Especialmente. Né? Então, além dessa questão da leitura, que você comentou, André, eu indico essas outras... eu passei essas outras, de alguma forma, essas outras informações para que também se faça uma análise do que é a simples leitura, ou a leitura, de fato, mergulhando nessa leitura, né, o entendimento, o que esse autor quis dizer, o que ele estar querendo dizer com essa... Parece uma história boba, não, tem alguma coisa ali. Né? A gente tem que pensar, por exemplo, se for um texto histórico, a gente tem que pensar em onde é que esse autor estava nesse momento, em que contexto histórico, o que estava acontecendo nesse momento, né? Naquela sociedade desse autor. Se é um pouquinho mais contemporâneo, essa sociedade já se amplia. Então, o que está além daquela sociedade específica, daquele país, daquela cidade, o que estava acontecendo no mundo. Né? Porque a partir da contemporaneidade, a comunicação já começa a se espalhar. Né? A gente já não tem mais fronteiras. Né? Então, a gente tem que pensar tudo quando a gente está lendo, ou quando a gente está escutando uma palestra que fala de uma coisa muito profunda,
A gente tem que colocar todas essas questões para a gente ter o nosso ponto de vista. Isso é muito importante. Encontrar o nosso ponto de vista. Ponto de vistas não quer dizer partilhamentos, né? Você ali, eu aqui, o outro lá, o outro acolá, né? Não é isso. São reflexões diferentes a respeito de um mesmo tema. E a gente só vai conseguir isso tendo muita leitura, né? Conhecendo muitos autores, muitos pensamentos, ler notícias nos jornais, nas revistas, ouvir rádio, assistir programas de televisão, né? Estudar, estudar, estudar. Respondi um pouquinho, Andréia. Respondi ou confundi? Andréia, se por acaso se conversar devagar, não ficar muito claro, vai e me pesca, tá? Me pesca certo. lá. Tá certo. A gente já está aqui em meia hora, né, de conversa e eu já estou ainda cheia de perguntas, mas eu estou me controlando para não entrar nos temas, né, nas temáticas das próximas partes, dos próximos episódios. Então, eu fiz algumas anotações. André, a gente não respondeu aquela pergunta que a gente deslocou. Não, né? Ficou faltando, né? Vamos deixar já para o próximo momento. Eu fiz algumas anotações de acordo com a sua resposta, porque eu lhe fiz a pergunta, né? A divulgação pode interessar a um estudante? Porque a gente está focando aqui também no público jovem, né? Dos jovens que estão no fundamental e no médio, ou dos estudantes das escolas técnicas, né, de teatro. Então, eu acho que, pelo que você respondeu, eu fiz aqui esses apontamentos, a divulgação ela pode interessar para que o próprio, né, estudante fique bem informado, a leitura leva à reflexão, né, constrói pensamentos, ter o próprio ponto de vista, certo? É criação, né? Levar a criatividade e não ficar só imitando um padrão já estabelecido pela sociedade, e talvez poucos estejam lendo hoje jornais e revistas, mesmo que online, porque as notícias chegam e as pessoas ficam sabendo sobre essas notícias de uma forma muito superficial. E esse aprofundamento é que traz aí a transformação, né? A transformação do jovem, o desenvolvimento humano. Então, eu acredito que o universo da arte também seja muito transformador. E essa seria a minha próxima pergunta, é a minha próxima pergunta, né, sobre o universo da arte. Porque você é um assessor de imprensa com especialização, né, em espetáculos. Espetáculo é arte. E é escrever sobre arte, é trazer a arte para as redes, para a mídia, para o jornalismo. E ainda temos esse espaço, eu sei que eu estou entrando um pouco nos próximos blocos, mas eu gostaria que você falasse mais sobre esse seu contato com a arte, né? Trazer a arte, trabalhar com a arte, comunicar a arte. Porque a gente tem muitos conceitos, muitas definições, mas eu acho que talvez possa ficar um pouco cansativo, ficar conceituando o que é divulgação, o que é assessoria de imprensa, né? O que é educação, o que é cultura, o que é arte. Então fala para a gente a importância da arte, de comunicar a arte, de trazer a arte, de integrar equipes de arte. Tá? Nossa segunda parte vai ser sobre as relações, né? Relação com os artistas, relação com a imprensa, mas eu gostaria de ouvir mais de você sobre a arte, a importância da arte, né? Nesse processo do desenvolvimento humano. Mas fala a arte, a sua experiência em transmitir, em comunicar a arte. Bom, vamos fazer uma viagem lá para o teatro grego, né? Para a antiguidade. O que se fazia? Eram espetáculos com ritual. Então tinha uma sacralização, era uma coisa muito, muito séria aquele trabalho. Havia uma sacralização tanto do espaço do espetáculo em si, onde ficava o coro, né, os atores, né, quanto o espaço do público. E antes, inclusive, havia templo antes
o templo de um determinado deus antes do público chegar ali na plateia. Atrás do palco havia um templo específico para os atores, digamos assim, para o ator e o coro, né? Para as pessoas mais envolvidas no espetáculo. E tudo isso estava envolvido a partir dos... vamos pensar nas dionisíacas, né? Então, que era um festival anual e que havia uma competição, inclusive, dos poetas, né? Dos grandes poetas que chegaram até hoje para a gente. E o que eram esses textos? Esses textos eram encenados, né? Como espetáculos. Então, a arte está ali. Havia um ritual, porque o ritual está no espírito daquele povo, né? Mas havia a transmissão de informação, porque aqueles autores eles falavam da sociedade, da política, da economia, né? E sempre relacionando a assuntos que eram importantíssimos àquela sociedade, né? A ficarem atentos. Então, era uma transmissão que era uma educação também. É diferente da educação que depois a gente vai ver na Idade Média. Que a Idade Média está mais relacionada com a educação, aquela coisa da catequese, da igreja, né? Inclusive tendo grupos também, era bem diferente, né? E lá na Antiguidade, essa educação era muito importante. Então, os mitos era uma transmissão de informação, mas não era para dizer assim, é isso. Não. É para por isso que existia o ritual, a sacralidade deveria existir também na plateia, né? Um silêncio para compreender o que estava sendo dito, especialmente o coro. O coro tinha uma função fundamental nessa transmissão, né? Então, as grandes questões dos mitos eram desvendadas pelo pensamento, pelo entendimento de cada um do público, de cada pessoa, né? A partir desse espetáculo que estava assistindo. Agora vamos dar um salto enorme para os dias de hoje. A arte é fundamental para tudo. A arte nos abre abre para o mundo. Nos abre para o mundo. A literatura, né? Mas não é à toa que a gente tem grandes, em todos os tempos, não é um ou outro grande autor. São muitos, muitos. Né? É difícil, inclusive, para quem está começando a leitura, a escolher para onde eu começo. Né? Se é tão farto a oferta de livros, né? De autores interessantes. Para isso a gente tem a orientação dos professores. Né? Mas a arte é fundamental. Né? E nesse sentido, a partir de um determinado momento, a gente pensou na arte como um entretenimento. A arte é um entretenimento, mas ela não pode ser exclusivamente um entretenimento, né? Ela precisa fazer a gente pensar. Então, quando a gente vai assistir uma peça de teatro, a gente costuma sair dessa peça nos questionando o que eu trago desse texto, o que eu trago dessa encenação, né? Que são coisas diferentes. E se cruzam, mas são diferentes. Né? O que me toca? O que eu posso aproveitar? Em que eu posso me transformar? Ou então, a partir disso, eu percebo que eu estou indo num caminho bom. Né? Claro que eu posso melhorar, mas percebo que eu estou indo num caminho bom a partir dessa peça que eu estou vendo aqui. Ou então, nossa, isso muda para mim. Então, essa peça foi um divisor de águas. Né? Esse texto, esse autor,
incrível, eu vou precisar, eu quero assistir mais peças que ele tenha escrito, né? Nossa, essa encenação desse diretor com esse grupo, né? Porque a gente tem que pensar também, o grupo, ele consolida também conceitos muito importantes, muito interessantes da arte, né? Então, cada grupo pode trabalhar com conceitos específicos da arte. Então, a gente também se apropria, descobre coisas importantes quando a gente vai assistir espetáculos de grupos, certo? Então, a arte é tudo na vida da gente. A gente não consegue viver sem arte, né? A gente não consegue viver sem cinema. A gente não consegue se... É impensável viver sem música. Impensável. Né? Nesse período que a gente está tão recluso, né? Aos nossos lares, sem música não dá para passar. A gente pode ficar o dia inteiro sem televisão. A gente pode ficar o dia inteiro sem ler um livro. Vou descansar a minha vista, né, da TV, do livro, mas sem música a gente não consegue. Mesmo que a gente não bota uma música na vitrola, a gente cantarola, ou a gente pensa na música, né, a gente vê o cantor, né? Então a arte está em tudo, está em tudo. A dança, nossa, a dança é uma das artes sensacionais, mais poéticas que existem, né? Que usa a música, né? Ou não, mas usa muito a música, né? Geralmente usa muito a música. Então, assim, é impensável a gente viver sem arte. Não é à toa que a gente precisa ter um Ministério da Cultura, né? A gente precisa ter o cuidado. A gente tem o Ministério da Cultura, tem as secretarias de cultura. Não é à toa que a gente precisa disso. Não é à toa que a gente tem os centros culturais, essa quantidade de centros culturais que existem pelas cidades, né? Pelo mundo afora, os museus, né? A gente tem que pensar nisso. Nesse equipamento que a gente tem disponível, a gente usa a biblioteca, a gente visita a biblioteca, a gente faz pesquisa na biblioteca, a gente visita museu, que coisa velha. Não há nada mais contemporâneo do que revisitar. Os museus são muito importantes. Os centros culturais são muito importantes. Eles precisam ser cada vez mais espalhados. Todo bairro deveria ter um centro cultural, né? Então, o que é que a gente está falando? A gente está falando de arte, de cultura, de educação, de transmissão de conhecimento, né? Então, a gente está sempre envolvido nessa questão da poética, né? Do som, da imagem, né? Então, assim, não existe sociedade sem arte. Voltando aqui. Olha, você já começou a resposta de uma pergunta que eu estava formulando, que realmente muitas pessoas confundem arte com divertimento e com diversão. A arte pode ser diversão, mas ela não é só isso. E como você bem explicou, a importância, né, de assistir a espetáculos, de dança, de teatro, performances, música, a pessoa ela vai sair tocada, mais reflexiva, mais transformada, mesmo que ela não entenda, que ela saia cheia de perguntas. Por que isso? Por que aquilo? Por que é assim? Porque são as perguntas que movem o mundo, não são as respostas, não é o entendimento, é a reflexão. E isso é muito importante. Eu acho que esse trabalho, né, da assessoria de imprensa em espetáculos vem também fomentar esse movimento com a arte. É uma profissão que ajuda a arte a continuar nas mídias, nas redes, e as pessoas terem acesso a essas informações importantes. Então, você já praticamente respondeu essa minha próxima pergunta, que seria, né, a arte é só diversão? Será que é só isso? Será que o seu trabalho é só divulgar diversão, entretenimento? E não é.
Uma peça de teatro pode representar um grande marco na vida de uma pessoa. E isso é muito importante, é transformador, né? Não está só. Bom, nós estamos aqui quase terminando o primeiro bloco. As perguntas que eu havia formulado, elas já foram respondidas, né? Sobre a divulgação, assessoria de imprensa, fazendo uma rápida recapitulação, sobre a divulgação como sucesso do espetáculo, como é importante para o artista, né, ter ali a sua peça, a sua performance nas redes, para que as pessoas saibam do seu trabalho, e eles contratam você, né, Ney, para que o trabalho tenha aí um adiantamento e que apareça nas redes e nas mídias, para que as pessoas tenham acesso do que está sendo produzido, do que está sendo feito, do que está sendo pensado pelo artista, né? Então, a arte, ela ocupa um lugar incomum, ela ocupa um espaço que é fundamental nessa transformação do jovem, na formação, né, do ser humano mais reflexivo, mais criativo e menos imitador, certo? Então, assim, eu tinha mais uma pergunta para diferenciar um pouco o conceito, né, de educação, cultura e arte. Então, eu acho que você ainda tem aí uns 10, 15 minutos. Não sei se você quer falar um pouco sobre isso, mas eu também queria te deixar livre nesse final do primeiro bloco para você fazer mais algum comentário sobre os conceitos, né? O que é cada coisa, como se define cada coisa. Claro que elas, né, têm uma interface, elas se misturam. Mas se você quiser falar mais alguma coisa, ou então mais algum conceito desse universo da comunicação, da divulgação, da cultura e da arte, por favor, Ney, fique à vontade. Quando você diz conceito, você está falando da questão da educação, cultura e arte? Sim, como assessoria de imprensa, você como assessor de imprensa, como você lida com esses setores? Como seria, por exemplo, um espetáculo? A gente colocaria dentro do setor arte, mas também dentro do setor cultura, mas também é educação. Não sei se eu fiquei clara. Tipo assim, Se eu fui clara. foi assim. São conceitos muito difíceis, né? Se a gente for buscar um dicionário de filosofia, são páginas para falar sobre cada um desses conceitos. E vão, inclusive, falar de arte, por exemplo, você vai começar falando de Platão, né? Como ele entendia essa palavra arte, né? Mas a gente precisa, não dá para fazer um tratado sociológico, histórico, a gente precisa trazer mais para cá. Então, a palavra cultura, eu acho uma palavra muito complicada, inclusive para ser vai ser terrível falar isso aqui para algumas pessoas, mas para designar o nome de um ministério, porque cultura é uma coisa muito ampla, né? E a arte está dentro da cultura, claro, né? A educação está dentro da cultura também. Cultura é uma coisa muito ampla. Então, quando a gente, como tal história, se for sair do dicionário de filosofia, a gente vai começando a fazer um funil, né? Então, vamos funilar essa cultura por uma questão mais próxima da arte, né? Então, a gente tem que, quando pensa em cultura, no Ministério da Cultura que trata das artes, a gente tem que considerar esse entendimento, né? Porque senão a gente vai divulgar questões de sociedades, né? Então, a cultura do Rio de Janeiro é diferente da cultura dos povos indígenas de Roraima, né? Então, e mesmo os povos indígenas, cada um tem particularidade na sua cultura. Então, a palavra cultura é muito complexa, mas a gente tem que entender a cultura lá do Ministério com o afunilamento que entendido mesmo, porque as palavras, os conceitos são de fato muito amplos, né? Mas a gente pega lá um ponto que é aquele ponto que a gente precisa para a gente trabalhar. Então, a cultura que a gente está tratando no Ministério, né, é a cultura das artes,
né? Então, só esse cuidado para a gente não ampliar muito a questão da palavra cultura, porque senão a gente vai transitar por outros territórios. Mas a arte transita por todos esses outros transitórios, todos esses territórios da cultura, da sociedade, da economia, da política, tá? Como os gregos faziam, né? Então, uma coisa é a gente tratar a mecânica de um ministério, outra coisa é a arte tratar a amplitude da cultura. Parece estranho, parece confuso? Não é. É só a gente começar a pensar a respeito dos conceitos e de como é a aplicação das palavras, né? Então, a arte vai se apropriar. Por isso que a arte é importante. Porque a arte vai na literatura, a arte vai na música, a arte vai na ópera, né? A arte vai na economia, vai na política, para ter a substância de construir uma dramaturgia potente para um encenador construir o seu espetáculo, com um corpo de artistas que pensa, que transita por esse sentimento, por esse conceito da cultura. Certo? Então, por isso que a arte é muito importante, porque a arte traz isso, né? O teatro traz isso. Um musical traz isso, né? Quando a gente está falando de espetáculos, a gente não está falando de teatro só. A gente tem que pensar na dança, a gente tem que pensar nos musicais, na ópera, nas performances. E agora, muito fortemente, nos espetáculos online, que é uma outra construção para a arte, para um meio diferenciado, que está se usando agora, sempre se usou, mas agora está se usando com muita força pela necessidade por conta dos teatros fechados, dos centros culturais fechados, né? da impossibilidade de se fazer uma performance com segurança nas ruas, né? Então, os espetáculos online. A gente tem que pensar nessa gama de possibilidades de espetáculos, né? E como a arte vai beber da cultura, né? Na cultura nessa malha, né? A cultura social, a cultura econômica, a cultura política, na cultura ambiental, tá? Como é que a literatura, a música, a dança, né? Vai beber em todas essas fontes e vai construir um produto, né? Um espetáculo apropriado a cada uma dessas linguagens, né? Então, é interessante voltar a essa questão da potência da arte, né? Para a construção do ser humano, né? Do viver em sociedade, de compartilhar uma sociedade, né? Somos indivíduos que vivemos em coletividade, né? Temos grupos sociais de camadas. Temos o grupo social familiar, temos o grupo social de trabalho, temos o grupo social de amigos de infância, temos um grupo social de moradores de um prédio, temos vários grupos sociais, né? A gente transita por todos eles. Em cada um desses grupos sociais, nós somos atores diferenciados. Somos atores diferenciados, né? E a arte está transitando por todo esse caminho. É como uma onda. A onda passa, vai e volta. Quando ela volta, ela não volta igual. Ela volta diferente, né? E quando a gente está participando de um espetáculo, porque quando a gente não apenas quando é um
integrante de uma ficha técnica, mas quando a gente está sentado na plateia, a gente está participando do espetáculo, né? E os atores estão sentindo essa participação. Por isso, o presencial é tão importante. O presencial de ver, ouvir na terceira dimensão, né? Não o presencial do online. O presencial de estar presente no mesmo espaço físico, de respirando o mesmo ar, né? De ver o movimento do público na plateia, né? De ouvir uma respiração, né? O espectador faz parte do espetáculo. Seja o espectador de teatro, seja o espectador de dança, seja o espectador de uma performance, de um musical, da ópera, faz parte. O espectador é muito importante. Essa troca é muito importante. Mesmo que o espectador não esteja falando, há aquela história da energia circulando, né, no ambiente. Há uma troca. E a educação está nesse contexto, né, porque o espetáculo está transmitindo uma informação que a arte foi buscar, né, que a arte foi lá com aquelas suas ondas, foi buscar. E aí pescou lá, não, isso aqui é importante para agora. Aí traz, naquela onda que volta, né? E aí o dramaturgo, o diretor, o encenador, os atores criam aquele espetáculo, né? Então ali tem um conteúdo, né? Tem alguma coisa para ser transmitida. Não de forma impositiva, mas transmitida para ser pensada, para haver uma reflexão. A reflexão do espectador, né? Inclusive, com esse contato com o espectador, a reflexão do ator, da atriz, do encenador, também se modifica, se amplia, né? Porque não existe o mesmo espetáculo todo dia. Cada dia é um espetáculo. Cada dia tem uma mensagem diferente para ser transmitida. Não necessariamente intencional, mas é uma mensagem que o espectador daquele dia capta. Porque as plateias, quando são diferentes, o espetáculo é diferente. Então, cada dia é um dia diferente. É a mesma peça? É a mesma peça. É o mesmo texto, é o mesmo elenco, o mesmo diretor, a mesma luz, a mesma música, trilha sonora, a mesma produção, os mesmos técnicos operando, né? O mesmo pessoal do apoio nas coxias, né? Que são importantíssimos, mas é um outro dia, com um outro público, né? Com uma outra questão que aconteceu naquele dia, né? Então, nunca é a mesma coisa. Então, essa é a magia da arte, né? Beber de várias fontes da cultura que está à disposição. Já começo a dizer que aquela primeira coisa que eu falei de não devia ser Ministério da Cultura, esquece isso, falei bobagem, tem que ser Ministério da Cultura mesmo, porque a gente tem que beber. A gente tem que beber das várias fontes, né? E a arte está ali dentro da cultura para beber, né? Então a arte mergulha ali dentro da cultura para beber. É isso mesmo. Então tem que ser Ministério da Cultura, tá? Falei bobagem. Então é isso. É claro que esses conceitos de educação, cultura e arte, eles podem ser muito melhor explanados, né? Mas eu falei assim, tentei falar de uma forma simples, pensando no contexto do espetáculo, né? Pensando que esse espetáculo é um espetáculo de teatro, um espetáculo de dança, um musical, uma ópera, uma performance, pode ser na rua, numa arquitetura urbana, dentro de um museu, né? Uns espetáculos online, certo? Então,
eu acho que qualquer coisa que eu fale a mais desses conceitos, eu posso cair no erro. Então, eu preferi ficar dentro de um conceito, de uma ideia de espetáculo, falar como o meu ponto de vista, isso é importante, né? Porque aqui é a minha fala, né? Cada uma das pessoas que vão estar ouvindo, assistindo essa palestra, vão ter considerações, vão ter as suas opiniões, vão aceitar umas coisas, discordar de outras, mas somos opinativos. Isso é inerente do ser humano. E a arte oferece isso, né? Desde a antiguidade. Essa possibilidade do ser humano pensar, né? Por si próprio, né? Os mitos foram muito importantes nesse sentido, naquele momento histórico, né? E a gente traz isso para o dia de hoje com outras reflexões, claro. Fui bem, Ana Andréia? Olá, então, nós já estamos aqui finalizando esse primeiro bloco, que foi um bloco mais conceitual, né? Muito profundo. E eu já estou aqui cheia de entusiasmo para o segundo bloco, porque é nele que nós vamos ficar conhecendo, né, o papel do assessor de imprensa em suas relações. E aí que você vai trazer a sua grande experiência com o seu trabalho, né? Porque você também teve a experiência de ator, integrou em companhias de teatro, então eu já estou aqui curiosa para saber dessa sua experiência do artista, né, junto com o ofício do assessor de imprensa, porque é enriquecedor. E aí vamos deixar, então, essa temática para uma segunda parte, né? As relações com os produtores, com os artistas, relação com a imprensa, como é esse dia a dia. Tá certo, né? Então podemos encerrar. Falei um pouco mais e aí, quando você quiser, nós encerramos esse bloco. Tá certo, Andréia. Eu só vou propor uma coisa para quem estiver assistindo e quem puder fazer comentários, colocar perguntas, porque a gente pode, a partir das perguntas que forem recebidas, que vocês colocarem nos comentários, a gente pode pensar na possibilidade de uma outra parte que seja específica para responder perguntas. Isso não é uma obrigatoriedade, né, de realizar, mas se a gente tiver perguntas interessantes, a gente pode pensar numa continuidade, né? Uma possibilidade, não é uma coisa certa, tá bom? Mas muito obrigado pela audiência dessa primeira parte dessa palestra e a gente se fala já já, tá bom?